Boa noite a todas e todos. Eu sou a Lívia, né? Sou pesquisadora do GEPOM e hoje com a enorme alegria que a gente está aqui no segundo dia do web seminário Migração e Deslocamentos, uma parceria do GEPOM, né, com o Centro de Estudos Migratórios da Missão Paz. E hoje a gente tem, né, como nosso convidado aqui o professor Rodrigo Castro Rezende, né, a quem eu já agradeço muito a presença. Né, o professor Rodrigo é professor de História da África na Universidade Federal Fluminense, de Campo dos Goytacazes, e veio, né, participar gentilmente aqui a convite do GEPOM e do Felipe, né, nesse seminário. E, enfim, agora deixar a palavra com você, Rodrigo. Eu já combinei com o Rodrigo que ele tem 30 minutos, né, de fala, e quando faltar 5 minutos, eu vou dar um aviso para ele, para a gente também poder organizar o tempo aqui, tá? Obrigada, Rodrigo. Boa fala, boa palestra. Obrigado, Lívia. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos organizadores do evento, em especial ao Felipe Honorato pelo convite, que muito me honra, e a Lívia por essa apresentação tão carinhosa. Bom, então, começando aqui nossa apresentação. Peraí. Desculpa, caso a minha internet... Nós temos esses percalços, às vezes. Pelo visto, eu vou ter que... Já começando, fechando o arquivo. Gostaria que o meu tempo não fosse contabilizado ainda. Estou brincando. O arquivo simplesmente não quer abrir. Foi. Vamos lá, vamos tentar. Gente, o meu arquivo não está querendo aparecer aqui para mim. Vou tentar mais uma vez, se não conseguir, eu vou mudar a estratégia. Só um minuto. Peço um pouco de paciência a todos e todas. Bom, a internet tem esses problemas, né?
Acho que agora vai. Peço mais um pouco de paciência, por favor. Como diz meu filho, o computador resolveu me trollar justamente na palestra. Gente, esse computador está... Consegue me ouvir, Líbia? Você me ouve? Consigo, Rodrigo. A sua ouço. Só que está com um pouquinho de delay a sua fala. Mas eu te ouço. E a imagem também está um pouco atrasada. Eu acho que agora vai... Bom, a discussão hoje, gente, talvez eu acho que vai ser um pouquinho diferente das demais, pois eu trabalho com questão dos mitos, né? Mitos de alguns povos do continente africano. Hoje eu vou trazer aqui os mitos dos soníquees, tá? Dentro dessa perspectiva das migrações, para a gente poder aí, se inteirar um pouco, né? De como que o mito, ou os mitos, servem como fontes históricas e servem também para a gente entender algumas lacunas que são deixadas, né, pelos documentos manuscritos, né, e até mesmo arqueológicos. Então, os mitos nos auxiliam, né, nessas questões, uma vez que a oralidade, né, que está aí nos mitos, eu não trabalho propriamente dito com a questão da oralidade, mas a oralidade que foi colhida, que foi coletada por alguns autores e que está registrada aí como na forma de mitos, servem para a gente entender como que funciona a dinâmica e dentro dessa dinâmica social, como que essas questões das migrações aparecem para a gente, sobretudo de uma maneira indireta dentro do mito. Tá? Bom, falando um pouco do povo soníqueo, então, esse povo migra, né, da região da Mauritânia no período de 4.500 a 2000 antes da era cristã, em função do processo de diminuição da água e da desertificação que passava na região. Por volta de 600 a 300 também antes da era cristã, há registro de construções daquilo que viria a surgir como Gualata, Mena, está mesmo ali, mas é Mema, Nema, Cumbisalé e outras. Tá? Em termos políticos, a gente tem uma chefia
desses estados, que é uma chefia que trabalhava com a ideia, né, ou com a possibilidade de aglutinar demais estados. Então, o Reino de Gana, que a gente está trabalhando aqui com o Soninké, né, um antigo Reino de Gana, na verdade, era uma espécie de confederação que havia uma chefia, e essa chefia, enfim, esses estados que tinham essa chefia tinham uma certa autonomia, tá, em termos políticos, econômicos e por aí vai. Bom, posteriormente, então, eles promovem um comércio, né, um comércio de grandes amplitudes, né, sobretudo com o norte do Saara, com os berberes que viviam ali na região do Saara, e acabam ligando a região da savana ao norte desse deserto. No entanto, a gente também tem uma outra hipótese que informa que os Soninquês, na verdade, é um povo fruto das miscigenações promovida pelos encontros de povos berberes e outros nas migrações fomentadas da mesma região da Mauritânia para o Sahel. Tá? E aí a gente tem um povo que é formado a partir dessas miscigenações. Tá? Então, a gente tem que a história do povo Soninké, na verdade, é uma história de migração. E a gente vai ver um pouquinho como que isso aparece dentro dos mitos. Né? O interessante, quando isso aparece nos mitos, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, a gente percebe como que tem um certo cuidado dentro dos mitos de demonstrar ou de ressaltar determinada cidade. Tá? Isso é importante da gente entender no contexto que acontece ali no mito, né? Porque aparece muitas vezes uma cidade ou um deslocamento, né, de determinado clã, né, para uma cidade em específico, ou, às vezes, uma hipótese de uma guerra que causa isso. Então, é interessante como que isso aparece no mito. Bom, eu trouxe aqui um mapa para a gente entender, né, a localização, mais ou menos, onde era a localização de Gana, mais ou menos por quê? Embora eu tenha dito no slide anterior que Gana tinha um rei que era um aglutinador de estados, na verdade, o poder, né, desse rei, que muitas vezes há uma discussão se o título dele era Gana, né, e o nome do reino era Ouagadougou, esse rei controlava, na verdade, os povos e não as terras. Então, o tamanho de Gana dependia muito dessa questão das migrações. Tá? Se determinado povo, por algum motivo, tivesse que migrar para uma área que tivesse água, tivesse pastagem, né? Então, a ideia de Gana era expandir. O contrário, né? Quando esse povo migrava para o interior, digamos assim, era contrair e diminuir, né, o tamanho do estado. Esse aqui é um mapa que mostra de uma forma didática, né, mais ou menos a localização aí do Soninké. Bom, a questão dos mitos Soninké. Antes da gente entrar propriamente nos mitos e entender, né, como que esses mitos nos auxiliam nessa descortinação, digamos assim, das migrações desse povo em especial, aqui cabe um pequeno parênteses para a gente discutir. Né? Os mitos eu tirei da obra do Frobenius, né, chamada com o título A Gênese Africana, Contos, Mitos e Lendas da África. Os mitos que ele apresenta do Soninké são o Alaúde de Gaziri, a descoberta de Ouagadougou, a luta com o dragão Bida e Sambagana. Qual que é a grande questão que tem aqui em relação ao Frobenius? Ele faz parte de uma antropologia, né? De uma antropologia que é ainda muito apegada a determinados conceitos que hoje para a gente não fazem muito sentido. Tá? Então, ele praticamente, ou digamos assim, ele seria
inaugurador, né, o Frobenius, dessa escola antropológica, histórico-cultural. E aí a gente tem, dentre outras coisas, né, dentro dessa escola, uma teoria do processo de difusão cultural, ou seja, determinado povo acaba por influenciar outro povo que seja menos, eu não gosto muito desse termo para o Frobenius, não, mas na falta de um outro melhor vai ser menos evoluído do que o povo que está recebendo, né, esses aspectos aí, esses códigos e valores culturais. A gente também tem, dentro dessa teoria, estágios culturais de desenvolvimento da sociedade. Então, uma sociedade mais desenvolvida que a outra, dentro dessa possibilidade aí cultural, né, a gente tem ideias também de ciclos culturais, que é justamente a ideia de que você tem ali mudanças na cultura de determinado povo. Bom, aqui eu trouxe para a gente, só para ressaltar, só para sublinhar, né, o pensamento do Ingoenha e do Mundimbe. O Ingoenha fala que a África foi tornada bárbara só com a chegada dos brancos, o resto de uma civilização antiga que ele, Frobenius, ligava ao Egito Antigo. Então, perceba que ele tem essa ideia de difusão cultural, né? E escrevia: nós reconhecemos em todo lado um espírito, um caráter, uma essência igual, tudo é feito em função de uma finalidade bem determinada, árdua, severa. Eis o caráter do estilo africano. Então, a crítica que Ngoenha faz ao trabalho de Frobenius. Mundimbe vai fazer outra, vai falar sobre a ideia do difusionismo, o etnocentrismo, né? Uma vez que Frobenius parte da pontapé inicial dele seria que a cultura europeia, né, a cultura ocidental, seria mais desenvolvida que as demais. E aí ele coloca essa ideia, né, na concepção de Mundimbe, de haver uma certa colonização epistemológica, né? A ideia de que a Europa ou o Ocidente é o centro difusor de cultura do mundo. Bom, ambos, tanto o Ngoenha quanto o Mundimbe, falam que as obras de Frobenius serviram como base para as discussões pan-africanistas de meados do século XX. Isso é utilizado por causa dessa ideia, né, de ciclos culturais ou blocos culturais, como o Frobenius falava. Então, é daí que eu retiro, né, esses mitos. Então, por que eu trouxe esse slide? Para a gente entender que esses mitos, além de um filtro linguístico que passa por ele, há também a questão do filtro epistemológico, né? Então, Frobenius utiliza, isso parece palpável dentro da obra dele, a forma como ele traduziu e a forma como o Frobenius acabou escrevendo, né? Dando ênfase a alguns aspectos ali dessa obra. Bom, os mitos, então, aqui um brevíssimo resumo, tá? Só para vocês entenderem. Bom, e aí vem o mito de Gazir, conta a história de um príncipe de nome Gazir que desejava se tornar rei, mas que faz escolhas, né, na verdade, escolhas que o levam a perder vários filhos e se tornar o primeiro Gesseré, griot, entre aspas. Sendo que essa foi a primeira vez que o Agadu se perde. Então, nos mitos soniquês tem muito disso. O Agadu some, né, desaparece e volta, sempre mais forte. Até que, em um determinado momento, o Agadu desaparece de vez, né, aí começa a contar a história do Mali, né, do surgimento do reino do Mali. E aí o Agadu desaparece de vez e passa a viver no coração e no ventre dos homens e das mulheres soniqueiras, tá? Bom, a redescoberta de Agadu.
transmite a história do descobridor de Ouagadougou, Lagarre, filho mais novo de Dinga, ou Mamandinga, que engana o pai e o irmão e se torna rei. Sua narrativa se aparenta com a de Esaú e Jacó. Ouagadougou é encontrada. A partir desse mito, a redescoberta de Ouagadougou, e depois a gente vai para os outros, a gente vê também uma forte presença muçulmana entre os soniquês e, consequentemente, em Gana, ou em Ouagadougou. E isso também demonstra não só uma forma, uma mudança de pensamento em si, mas uma questão de migração, porque você tem ali a chegada de outros povos muçulmanos, que entram em Ouagadougou, né, começam a fazer parte. Os próprios soniquês acabam aderindo à religião muçulmana, em parte, né, não todos, óbvio, mas você tem já essa presença. E isso aparece no mito. Só para vocês terem uma ideia, uma rápida passagem aqui. O Lagarre faz exatamente com o pai o que acontece na história de Esaú e Jacó. Ele usa um couro para fingir que era o irmão, o pai já estava cego, ele, entre aspas, rouba, né, o ritual que o pai passa para ele vai para um determinado lugar, pratica o ritual, e aí começa a história dele. A luta com o dragão Bida fala o seguinte: essa narrativa ressalta como, né, a serpente Bida foi morta por Mamad Sef Decote, o fim da chuva de ouro e a fuga de Mamad para Samamarcala. O Ouagadougou desaparece novamente. Então, o Mamad era um dos, digamos, chefes provinciais, né? Gana era dividida em 4, entre aspas, províncias, né? E Mamad era um deles. E aí a história está contando justamente a migração ou a saída desse personagem para essa cidade aqui, Samamarcala, que nós podemos entender também, né, com a migração não só dele, mas de toda a comitiva dele, ou do povo dele, para essa região. Também demonstra que o esgotamento das minas de ouro, né, daqui, que vai para outra região, e aí a gente começa a ter o crescimento ou a formação do poder, digamos assim, do Mali. Sambagana é o último mito, que fala sobre um herói soniquê que se sacrifica para que o Ouagadougou viva no coração e no ventre dos soniquês. E ele também, esse mito aqui, traz um pouco para a gente dessa ideia de migração que eu vou começar a apresentar agora. Bom, o Alaúde de Gazir. A gente tem aí algumas passagens que eu gostaria de falar para vocês, mas eu não vou ficar lendo agora, não, porque senão a Lívia vai acabar me dando cartão amarelo aqui, faltando 5 minutos. Nós temos, então, aqui a ideia do pecado, né? E aí vai explicando, e o Ouagadougou muda de nome. E isso aqui é uma informação importante, porque não é só uma cidade mudar de nome em si, mas ela muda a localização dela. Então, a gente pode ter, claro, né, não vou afirmar categoricamente, mas a gente pode ter aí migrações do povo soniquê, ou pelo menos da realeza soniquê, para regiões distintas. Tá? Bom, o personagem principal conversa com um sábio chamado Kekoro, que diz o seguinte: quando os reis dos Fadas viviam à beira-mar, também eram grandes heróis e lutavam com homens que tinham alaúdes e cantavam a Dalce. Não vou ficar entrando agora no que é a Dalce, não, mas é uma canção mítica e tudo mais, que conta a história dos heróis, que é muito comum entre os Gesserés, que são os griots, tá? E os Fasas a linhagem, né? O Gazir era um Fasa. O que está falando aqui? Que esses Fasas, que estavam
no domínio político, né, de Uagadou nesse momento, viviam à beira-mar. Então, o mito está mostrando para a gente que a origem dos Fasas nessa passagem aqui, ou pelo menos em um dado momento, né, os Fasas viviam na beira-mar. É bem provável que tenha sido na região próxima ao Senegal, Mali, né, do Oceano Atlântico. Estou aqui chutando, eu não encontrei algo específico sobre os Fasas para fazer essa afirmação mais categórica. Expulsão e migração de Gaziri. Bom, a história do Gaziri aí é uma história que ele quer ficar famoso, né? Então ele entra em guerra com um determinado povo, né? Que os Fasas estavam lutando, que eram muçulmanos, e aí o Gaziri acaba pegando um alaúde em função de uma profecia feita por este sábio. Nesse momento, o Gaziri acaba matando quase todos os filhos dele na luta, né? Não ele assassinando, mas mandando os filhos dele na luta com ele, e ele carregando os filhos nas costas, sujando um alaúde de sangue, para o alaúde poder tocar. Gaziri é expulso, né? Com seus filhos, com seus filhos caçula, um que sobreviveu, suas mulheres, seus amigos, e os Boromas, que eu acredito que sejam escravos ou servos, ainda não tenho muita certeza disso, que vão para o deserto e viajam pelo Sahel. Então, a gente tem a história contada dos Fasas, né? Uma parte dela. Então, os Fasas saem de uma região provavelmente próximo ao Oceano Atlântico, ficam naquela região que eu mostrei no mapa, né, durante um tempo, e aí uma parte dos Fasas, pelo menos aqueles ligados ao Gaziri, acabam saindo em uma espécie de diáspora pelo Sahel, tá? Pois bem, e aí tem uma parte interessante que muitos voltam, que é a migração da volta, né? A redescoberta de Uagadou. Quanto à epopeia de Lagarre, atrás do Dijin, então a gente já tem aqui digamos, um exemplo, né, da influência árabe e muçulmana entre os foniquês, mais velho. E aí, ele tem que descobrir qual é o Dijin mais velho, ele tem que encontrar com ele no ritual feito pelo pai. Só que para ele encontrar com esse gênio, né, Dijin mais velho, ele começa a fazer uma série de migrações ou procuras em vários lugares, tá? Então ele vai atrás do Dijin Kutô, depois vai o Turume, e aí ele vai achar o Colicó. O que isso pode estar ali de uma maneira indireta falando para a gente? Como a gente está tratando do mito da redescoberta de Uagadou, pode mostrar para a gente as áreas que estão sendo reconquistadas, tá? Por esse príncipe, e aí você tem a migração, ou pelo menos o deslocamento, ou o aumento de Uagadou. Nós temos a viagem de volta, então assim que o Lagarre consegue, né, achar o tambor que está procurando, que é o tabelê, ele volta para a cidade. E aí a gente tem alguns indicativos de como que ele saiu. Então ele viaja por 2 dias, rumo ao seu lar, depois toca o tambor e vê o Uagadou diante dos seus olhos. Isso quer dizer que os Dijins tinham mantido a cidade escondida todo aquele tempo. O que acontece? Ele, então, tem um deslocamento, né, uma migração que aparece aqui para a gente de 2 dias dessa viagem feita por Lagarre. Bom, gente, eu estou indo rápido aqui porque eu fico com medo do cartão amarelo. E agora vamos passar para o mito A Luta com o Dragão Bida.
Vida era uma serpente mítica, né, do povo Soniquê, e num pacto feito com o Lagarre, que a gente acabou de ver agora, essa serpente faz com que tenha chuva de ouro, né, em Gana, mas em troca ela pede uma mulher, a mais bela mulher Soniquê, mais bela mulher jovem Soniquê, para ela, uma vez por ano. E aí chegou a vez dessa aqui, Sia Jata Bari, né? E aí o nosso Mamad Sefdecote faz o seguinte: naquele momento, Mamad Sefdecote brandiu a espada e, de um só golpe, cortou a cabeça da serpente. A cabeça voou longe e, antes de cair na terra, diz que durante 7 anos, 7 meses e 7 dias, o Agadu fique sem chuva de ouro. A cabeça caiu longe, muito longe, para as bandas do sul, de onde vem, não é o outro não, é o ouro. O que acontece? No momento em que a serpente ficaria com a Cia, o amante dela, Mamad Sefdecote, mata a serpente. E aí começa toda uma trama. A cabeça da serpente cai para as bandas do sul. Significa que o ouro, a gente tem ali as jazidas, né, auríferas, ou as minas auríferas de uma determinada região estão exauridas e o ouro começa a vir das bandas do sul. Então, você tem a cabeça caindo para lá e a mineração mudando, né? O que muda também todo um contexto daquela região. E aqui uma parte importante. Mamad foge com Cia para Samamarcala, uma cidade ao norte de Segu, às margens do Níger. Então, é provável que todo esse clã, Decote, tenha fugido ou tenha migrado para essa região aqui. Tá? Então, uma forma de que o mito está mostrando para a gente dessas migrações internas do Soniquê. Bom, Sambagana. Sambagana, que era da cidade de Faraca, saiu em busca de conquistas de terras. Ao chegar em um determinado lugar, ficou sabendo, através de seu mestre Tarará, da história de Anália. Viagem de Sambagana para a cidade de Anália. Então, a gente tem Sambagana, respeitando os costumes locais lá da cidade de Faraca, começa a conquistar outras cidades. E aí fica sabendo da história dessa personagem, Anália, cujo pai morreu de depressão por ter perdido uma cidade em específico. Então, ele vai à cidade de Anália, e aí a gente tem que entender que ele está indo com, né, pelo menos o exército dele para essa região. Aí ele chega nessa região e tem que conquistar as 80 cidades que essa personagem aqui pede. Ele vai, conquista as cidades e tal, e volta. Quando ele retorna a Faraca quando ele retorna a Naja fica sabendo, através do mestre Tararaf, sobre a serpente Isabia, que durante um período fazia a chuva, no outro não, fazia o arroz crescer. E aí Sambagana vai a Faraca para matar a serpente, a pedido de Anádia. E aí mostra onde essa luta foi. Ela foi para Curiúme, Bamba e terminou na nascente do rio Níger. O que pode estar mostrando para a gente que é uma tentativa, já que se trata do último mito, de reconquistar a grandeza de Gana. E aí você tem guerras, né, em determinados locais, e aí vai falando justamente disso. Tá? Ao final das contas, Sambagana vence a serpente, conquista o que a Naja pediu, manda o mestre dele, Tararaf, ir até a Naja, né, falar que ele tinha ganhado. A Naja pede a serpente viva.
Então, Sambagana se suicida após isso. E aí começa a migração do Tarará. Vai da cidade de Anaja até Faraca e depois retorna a Anaja. Quando o Tarará está fazendo isso, pode também mostrar para a gente essa ideia da migração de determinado local, né? Embora a cidade de Anaja não seja mencionada no mito pelo Frombeni, não tenha sido. Depois da morte de Sambagana, e aí vem uma parte importante, Anaja vai até Faraca. E aí lá ela manda construir uma tumba de seu cunho poderia ver Wagana, que é uma outra cidade. Então está dando para a gente localizações dessas migrações. E aí, a parte importante, Anaja manda os príncipes se espalharem para todas as direções. E esse é o mito final. Então, a gente tem a ideia no final da dispersão, migração dos soniquês naquela região ali, em função, e aí nós vamos ter agora a história de um outro império que começa a surgir, que é o Mali, e aí os soniquês acabam se dispersando dentro do Império Mali, tá? Embora Gana continue a existir. Bom, a apresentação foi rápida, mas aí eu vou abrir agora para as perguntas, discussões, né? Para eu poder esclarecer alguns fatos. Muito obrigado. Rodrigo, nem precisou dar o cartão amarelo aqui, né? Bom, queria te agradecer, né? Queria muito te agradecer, né? Eu acho que eu aprendi muito e tenho certeza que o pessoal que está assistindo também, né? Foi realmente uma aula aqui sobre o povo soninquê. E nós temos, na verdade, duas perguntas, né? E acho que eu também vou querer aproveitar e também fazer uma questão para você. Bom, desculpa se eu falar o nome errado da pessoa que está perguntando, tá? Mas é o Tagmi Joaquim. Ele está perguntando assim: será a oralidade africana um mito? E ele também faz uma outra questão. Ele pergunta assim: como os mitos podem ajudar na afirmação das fontes orais africanas? Ele também faz um comentário, eu acho que se depois a gente posso ler aqui para você, e acho que eu vou aproveitar. Você pode só voltar lá na primeira, por favor? Volto sim. A primeira é: será a oralidade africana um mito? Ele disse que se chama Domingos, tá? Ele tá colocando, ele estava com outro nome aqui no Facebook. E aí eu vou aproveitar também, com essa questão que ele traz, né, sobre oralidade, pensar, né, essa questão dos mitos, dos contos e lendas, né, do povo soninquê, e que foram transmitidos através da tradição oral, né? Como que você pensa isso para essa formação e para essa preservação de uma memória coletiva, né? Pensando que a tradição oral não é linear, enfim, né? E também não é inalterada. Então, também gostaria de colocar essa questão para você. Vamos lá. Bom, primeiro agradecer ao Domingos pela pergunta e você, Lívia, também pela pergunta. Uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente vê a questão da oralidade, né, desses povos, muitos dos povos africanos, é que a oralidade deles, e aí eu gosto muito de um termo que a Denise Barros utiliza, que é a oralidade das práticas e dos saberes, tem ali não só mitos, né, mas tem uma série de constitutivos desses saberes e dessas práticas que existem no povo de forma coletiva. Então, há ali um encadeamento de conhecimento que ultrapassa os mitos, né? Os mitos fazem parte daquilo, sim,
mas eles não estão só no mito, né? A oralidade não está restrita ao mito, né? Boa parte dos mitos, né, vários povos do continente africano passa justamente por essa oralidade. Então, fazendo um gancho aqui com a sua pergunta, nesse sentido, o que acontece? Nessa oralidade, ou tradição oral, né, que é o termo mais comum, vamos pegar esse termo, ela acaba, na verdade, tendo alterações de acordo com o tempo. Isso é muito simples de entender. O que é passado através da oralidade deve fazer sentido para os contemporâneos, para aqueles que estão ali escutando. Então, se a oralidade, em função disso, ela altera, né? Além disso, você tem uma série de relações sociais que acabam alterando, né, a dinâmica, ou pelo menos os sentidos, né, daquilo que é transmitido. Então, a gente pode pegar aqui a modernidade, o fato de haver, em um determinado momento, né, um povo vivendo em um local. Então, e aí tem a migração de outro, por exemplo, para não fugir muito do assunto da migração. Então, acaba que a oralidade, ela tem esse aspecto, ela está em constante mudança, né? Está em constante, não é parada, estagnada no tempo, de uma certa forma. E nem pode ser, porque senão aqueles que estão na idade, né, na contemporaneidade, não vão conseguir captar a interpretação, então ela tem que passar por essas transformações. O Domingos tinha feito uma outra pergunta, que eu não sei se eu consegui responder, porque eu acabei esquecendo. Você pode me lembrar, por favor, Lívia? Eu posso repetir para você. Claro. Vou a segunda repetir pergunta aqui. Dele? Ele pergunta assim, como os mitos... Isso, a segunda pergunta. Vou repetir. Como os mitos podem ajudar na afirmação das fontes orais africanas? Pois é, aí a gente vai entrar numa outra questão. As fontes orais, vou inverter a pergunta dele. As fontes orais que fortalecem ou ajudam na afirmação dos mitos, ou são os mitos que ajudam na afirmação das fontes orais? Embora as fontes orais, né, a oralidade, voltando àquilo que a gente discutiu, ultrapassem os mitos, elas não estão ali apenas falando dos mitos, né? Elas também, digamos assim, os mitos acabam contribuindo, né, para essa oralidade, assim como a oralidade acaba para o mito. Então, essa relação é muito interessante, e essa pergunta é muito legal, Domingos, porque a gente tem uma relação ali de interdependência, né? Uma vez que a gente está falando de sociedades que já não são ágrafas mais, né? Já tem escrita, mas, no entanto, o conhecimento, né? Boa parte do conhecimento dessa sociedade está passando através. Então, a gente vê aí como que a oralidade ainda, o costume de fazer ainda persiste, né? Que é muito bacana, muito legal. E isso acontece hoje, né? Agora, por exemplo. Espero ter entendido, Domingos. Obrigada, Rodrigo. Nós temos mais uma questão aqui. Você me ouve, Rodrigo? Só para confirmar. Ouço.
Tá, a Valéria Ouço está muito bem. perguntando assim, é possível... Tá, joia. A Valéria está perguntando assim, é possível identificar uma relação fatual entre mitos africanos e migrações, ou podemos assumir que eles representem simbolicamente alguns deslocamentos não necessariamente iguais aos relatados nos mitos? Peraí, eu tô lendo aqui. Olha, tem sim. Várias, a gente tem estudos, né, arqueológicos, sobretudo, e linguísticos, mostram que determinados mitos, né, aí vamos pegar o Sonic, eles estão, de fato, falando ali de uma migração. Tá? O Sambagana, que foi o último que eu falei aqui com vocês, de certa forma, ele está mostrando essa ideia, né, da dispersão do soniquês, né? Pelo menos dos príncipes, né? Dos soniquês, e com os príncipes, obviamente, vai ali todo um clã, todo um povo junto com eles. E essa migração dos Fasas, que é aquele do Gazir, que é o primeiro, também faz um certo sentido, mas, como eu disse, aí depende, eu tenho que ainda encontrar coisas mais específicas sobre os Fasas, né? Que está sendo muito difícil, ainda não consegui. Mas você tem. Por que você tem? Porque aparece o nome das cidades, muitas cidades, né, que são encontradas, que alguns arqueólogos, né, acreditam que são, de fato, as cidades que estão sendo narradas ali nos mitos. Então, assim, em alguns momentos a gente está falando de metáforas, né? Não necessariamente o cara foi, igual a cidade da Nádia. A gente não sabe qual é, não fala. Né? Essa informação não chegou para a gente, infelizmente, através do Frombenes. Mas a gente tinha essa migração aí. Igual o Agadu, o início do mito, né, dos mitos, vamos dizer assim, do conjunto mítico soniquê, fala bem a posição de Ouagadougou. Uma vez olhou para o norte, uma vez olhou para o leste, uma vez olhou para o oeste, uma vez olhou para o sul. Então, o que isso quer dizer para a gente? Né? O que isso está demonstrando para a gente? É que o comércio estava indo para outro lugar, você tem uma migração, você tem uma mudança, porque as cidades, né, o Agadu era uma cidade que se moviam na mesma localização geográfica. Então, isso é importante da gente ressaltar. Que é falar de uma forma lúdica e metafórica, né, no mito, pode justamente demonstrar esses deslocamentos, né, das cidades. E aí, com esses deslocamentos ou mudanças de localizações geográficas, você tem a migração. Aí, Valéria, muito obrigado pela pergunta. Rodrigo, obrigada. Nós temos mais um comentário aqui do Domingos, que ele diz assim: alguns fatos históricos verídicos africanos foram alegados como mitos para suprir e hierarquizar a história. Exemplo de poderes compartilhados entre homens e mulheres no Império Mande e Mandinga. Ele está dizendo, poderia ler o primeiro comentário que ele fez, tá? Me desculpa, Domingos, deixa eu voltar aqui. Ele diz assim, a palavra soninke tornou-se em Guiné-Bissau e Gâmbia uma designação para distinguir os grupos aparentados dos mandingas, mas não islamizados como sócios, saráculis e diáfanas, numa visão colonial reducionista europeia, principalmente portuguesa.
Na perspectiva de Mandufal, 2016, nos itinerários de Sahel, a palavra Soninké são um grupo de pessoas que compartilhavam as mesmas habitações com os povos Mandingas, Berberes, Wolof e Sereré, nesse revezamento territorial, mas que nunca converteram ao Islã. Não, mas ele tem razão, porque a gente tem aí uma série de significados, né, para a palavra Soninké. Então, isso vai depender muito do povo que está ali, né? Porque aí é que está. A palavra Soninké, agora eu esqueci o povo que fala. Eu não sei se é o Fula, enfim, agora me fugiu, tá, Domingos? Perdão. Mas para um povo, a palavra Soninké vai ser sinônimo de branco, tá? Pessoas brancas. Então vai ter esse sentido também. Essa questão do Islã, ela é muito complexa, tem uma discussão muito legal do Boubacar Barry, se eu não me engano agora, do Michael Gomes, que eu demonstrei aqui, que fala dessa questão da inserção do islamismo entre os Soninquês. Tá? Uma questão muito interessante, e isso aparece no mito, é a ideia, ou pelo menos uma noção, de que os Soninquês eram muçulmanos. Ou que alguns ainda resistiam, entre aspas, ou tinham um apego pelas religiões locais, tá, deles, e não aderiram ao islamismo. O Boubacar Barry fala que os Soninquês só vão se tornar muçulmanos, né, de fato, ou pelo menos a maioria deles, no final do século XIX. Então, perceba que a gente está falando de um povo que está ali no século I, né, da era cristã, mas que tem ali o contato com povos islamizados, mas cujo processo de islamização só sobe um pouco antes da chegada dos europeus na região. Ou seja, a gente tem ali um processo extremamente longo, né, de 10 séculos praticamente, de islamização e de soninquês que não estão islamizados. Né? Então, isso faz muito sentido, tem toda razão aí o Domingos. Obrigado, Domingos, pela pergunta. Ou melhor, pelo comentário. Bom, Rodrigo, aqui no nosso chat se encerraram as questões. Eu acredito que, né, o pessoal já tirou as dúvidas. Então, gostaria, se você quiser, né, complementar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa, fique à vontade antes da gente encerrar. Obrigado, Lívia. Bom, eu gostaria de só ressaltar, né, que as pessoas, os pesquisadores, de maneira geral, ficam um pouco um pé atrás, né, do estudo sobre os mitos, o que é uma pena, pois a gente tem ali uma série de informações preciosas até dentro desses mitos, dentro das oralidades, né, que são importantes para a gente, sobretudo para quem estuda a história dos povos, né, do continente africano. Então, os mitos trazem de novo, de importante, um olhar, né, muito interessante sobre os fatos, muitas vezes na metafórica, mas que são importantíssimos para o pesquisador. Bom, queria agradecer novamente ao Felipe pelo convite e a todo mundo do grupo.
E a você também, Lívia, especial, tá? Muito obrigado. E obrigado a todos e todas que estavam aí com a gente. Rodrigo, nós que agradecemos, né, eu e o Felipe, em nome do GEPOM, né, a sua fala aqui, como eu disse, a gente sempre aprende, né, então agradecer aí por toda a sua explanação e também lembrando a todas e todas que amanhã nós temos mais, né, o último dia do webinário, mas que nós temos amanhã mais 2 mesas do nosso webinário sobre migrações e deslocamentos, tá? Então, fica o convite e, novamente, te agradecer, Rodrigo, prazer em te conhecer e espero que a gente se veja em breve. Boa noite Prazer a é todas meu. e todos. Também. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.